fui muito bem. Todo mundo pergunta se houve preconceito, machismo, discriminação, mas eu fui muito bem recebida. O doutor Zanforlin me deu muito apoio, o pessoal do sindicato. Acabei sendo convidada pelo sindicato, primeiro para representar o sindicato no Vale do Paraíba. E depois acabei vindo para São Paulo. Em 3 meses eu estava com a advogada do sindicato. E já, em 96, o Rinaldo Martorelli já era... Já, o Martorelli já era o presidente. E nessa época ele era juiz classista, na Justiça do Trabalho. Isso, ele ainda... Não sei se ele tinha começado a faculdade de Direito na época, mas ele era juiz classista. Isso eu não sei, classista depois, eu lembro muito bem. Acabou o juiz classista, acabaram com esse cargo, e aí ele ingressou na faculdade de Direito. Então foi depois Isso eu não sei, porque você sabe, né, o Martorelli é aluno do programa aqui de mestrado do Unifiel e é meu orientando. Logo ele vai defender a dissertação de mestrado, adivinha sobre o quê, né? Adivinha. Contrato, direitos fundamentais e contrato de trabalho do atleta profissional de futebol. Isso é muito bom. Até logo ele volta aqui ao programa para falar sobre esse trabalho dele. Bom, aí você gostou do assunto? Aí eu gostei, comecei, e aí o primeiro caso trabalhista e polêmico, e foi o primeiro, assim, junto com esse eu tinha 11 em Jacareí Esporte Clube, tinha um do Galo no Guarani, mas o que... o Galo, que na é mesma época... jogador que foi do Santos, não é? Que foi do Isso, foi do Santos. Agora ele é técnico de futebol. E saiu do Guarani para o São Paulo, mas mais ou menos na mesma época. Mas o primeiro foi o do Marcelo de Jean, que foi onde tudo começou, por ser uma época em que a Lei Pelé estava na Câmara e no Senado para discussão. Então, o caso do Marcelo, só para rememorar, ele saiu do Corinthians, foi jogar na França, ele voltou para o Brasil e assinou um contrato com o Goiás. Só aí, que ele quis jogar no Cruzeiro. Quis rescindir o contrato com o Goiás. Rescindir o contrato e com a cláusula de indenização, tudo certinho, e foi complicado na época. O grande problema é que tinha o passe, né? Exato, porque ainda não existia a Lei Pelé. E foi um caso que deu tudo certo, e a partir daí eu comecei e deslanchei. Quando eu... Depois, até por causa da função do meu marido, uma função diplomática, eu fui para o exterior. Ele é o quê? Ele é da Força Aérea Brasileira. Da Força Ele Aérea. tinha uma missão diplomática na Europa. E eu aproveitei. E aí foi quando eu saí do sindicato, a doutora Gislaine, que também é especialista, entrou, casada com um atleta. Então ela ficou no seu lugar lá no sindicato, mas foi por indicação sua? Na época ela era uma excelente profissional de direito de trabalho em Bauru. E o marido, colega do Martorelli, porque ele foi acho que o goleiro, né, no Palmeiras. E ela, naquela época, eu conversei com o Martorelli e nós trouxemos a Gislaine para o sindicato. E daí ela ficou. Então nós vamos fazer uma coisa, depois do intervalo, você vai contar o que você fez então no exterior, já gostando estava apaixonada pelo direito desportivo, foi embora. Isso. Vamos ver o que você acabou, com o que você trabalhou. E onde eu acabei, e onde você acabou, não, você está onde eu estou, onde você está, porque... Dando continuidade, até mais lá do que aqui. Muito bem, a gente volta rapidinho aqui, falando com a doutora Jacília Teixeira Moura, que ela vai continuar contando essa história para nós. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje falando com a Jacília Teixeira Moura, que é advogada, foi a primeira mulher na advocacia desportiva aqui em nosso país, abrindo portas para outras profissionais que gostam desse ramo. Aliás, na Comissão de Direito Desportivo aqui do OAB que eu presido, nós temos várias advogadas, todas jovens, algumas estudantes, é bom saber. Muitas, a Nathalie Durso, tem
o Luiz, que é meu companheiro lá da comissão, aquela nossa colega, a Fernanda, ela mesma, de Piracicaba. Tem a Simone Piloto, que é a presidente da Comissão de Direito Esportivo em São José dos Campos. E hoje a Simone é a secretária do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Então veja que você aí abriu portas para uma garotada, são todas mais jovens que nós. Simone, inclusive... Simone já veio aqui ao programa. Eu estive com ela porque, bom, eu fundei a primeira associação aqui em São Paulo, fundei a Associação dos Familiares de Atletas do Futebol, até por causa de uma preocupação social que eu tive. E a Simone vai dar palestras na área de educação física. Que ela é formada, doping. Isso, ela é formada em Direito e em Educação Física e leciona na Faculdade de Educação Física lá de São José. Isso. Falando em alunos, quero aqui registrar a presença da Fabrícia e da Tarsila, que são duas alunas do 3º ano A do curso matutino em Direito do Unifel. Muito obrigado por vocês virem aqui ao nosso programa. Bom, Jacira, aí estava bem, tocando a vida aqui, ganhando dinheiro à beça, aí seu marido resolve ir para o exterior e você... Bom, ganhando dinheiro à beça não era. Não era muito? Né? Não era. Naquele tempo não era assim, né? Hoje o pessoal ganha, quer dizer, hoje, né? Eu acho que hoje os especialistas são melhores, estão ótimos. Mas mais ou menos mente, como diria o Vicente Mateus, que Deus o tenha. Mas aí, você foi para o exterior, para que país você foi? Eu fui para a Inglaterra, e fiquei lá e aproveitei os 4 anos para fazer... fiz especialização na Universidade de Londres em Direito Internacional, Contratos Internacionais, e com a proximidade de jogadores brasileiros lá, e eu tendo iniciado aqui um trabalho, eu comecei a fazer contatos e trabalhar junto, até mesmo através da diplomacia, que é o futebol é o maior meio, né, de unir união povos. Dos povos, e até através dos meios diplomáticos eu comecei a trabalhar junto aos clubes e ao interesse dos governos estrangeiros em fazer projetos com o Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo, né? E depois acabei fazendo um curso de 1 ano na Escola de Prática Jurídica de Madrid, em Direito Desportivo, já que eu havia iniciado antes o trabalho antes de me especializar. Antes de estudar. Antes de estudar, que eu acho muito importante e que eu falo para todos os alunos, os jovens, onde eu dou palestra, porque o direito desportivo, ele não é um direito autônomo, mas a interdisciplinaridade com todos os ramos de direito tem umas peculiaridades muito grandes e que não basta você ser um excelente trabalhista ou um excelente tributarista ou um excelente... se você não conhecer as peculiaridades do direito esportivo. Aí depois você se preparou, o que você fez? Começou a advogar para atletas fora? Não, fora não. E eu fora comecei a representar atletas? Não. Também comecei a assessorar clubes. Clubes. Aí você bandeou para o outro lado. Exatamente, bandeei para o outro lado. Mas eu comecei a fazer projetos até nessa convivência com os clubes e a pedido dos governos estrangeiros, eu comecei a fazer projetos, desde projetos sociais no futebol, como a pedido dos governos, o governo chinês, projetos de clínicas para várias faixas etárias, chamadas clínicas, né? De trazer grupos de várias faixas etárias por 3 ou 6 meses para clubes no Brasil. Então você começou também a levar jogadores do Brasil para a Europa? Jogadores, eu só comecei a levar procurando através dos empresários, pela confiança dos dirigentes. Em você? Em mim. Então eu chamava, então o Marcelo de Jean virou um empresário, o Hugo, todos os agentes credenciados, né? Ou diretamente com os clubes, como eu trabalhei nessa parceria de chegar para a direção do São Paulo e dizer, estão interessados